Aula 2, Geografia, sexto ano. Objeto do conhecimento, transformações das paisagens. Dentro desse tema, desenvolveremos as seguintes habilidades: perceber as transformações das paisagens pela ação da natureza e pela ação humana. Reconhecer que a interação entre sociedade e natureza deixam marcas na paisagem. Objetos de estudo: a ação da natureza e transformação das paisagens. As paisagens são transformadas em ritmos diferentes. O ser humano e as transformações das paisagens. As transformações das paisagens. Ao observarmos uma paisagem pela segunda vez, não a veremos exatamente como a vimos pela primeira. Isso acontece porque as paisagens estão em constante transformação, que ocorre em períodos diversos e com diferentes durações. Algumas são modificadas pela ação da natureza, seja pela força da dinâmica interna da Terra, como vulcões e terremotos, seja pela ação de agentes externos, como os ventos, as águas das chuvas e dos rios. Outras paisagens são alteradas pela ação humana, por meio da construção ou reformas de edifícios e casas, abertura de novas ruas e até mesmo pelo movimento de carros e pessoas. Cada uma dessas transformações afeta a paisagem em maior ou menor grau, dependendo de sua intensidade e natureza. A ação da natureza e transformação das paisagens. A ação da natureza está constantemente transformando as paisagens do planeta. Entre essas ações da natureza, podemos citar a ocorrência de um tornado em uma cidade, a ação modeladora das águas do mar ao esculpir as rochas do litoral ou do rio ao escavar um vale, a erupção de um vulcão, a ocorrência de um terremoto, entre muitas outras. Essas imagens mostram exemplos de transformações das paisagens provocadas pela dinâmica da natureza, ainda que se trate de paisagens de lugares que já passaram pela interferência da ação humana. As paisagens são transformadas em ritmos diferentes. A natureza transforma as paisagens terrestres em ritmos diferentes. Enquanto algumas são transformadas em poucos minutos, como quando ocorre um terremoto ou tsunami, outros eventos podem levar milhares de anos para provocar uma alteração na superfície terrestre. É o caso da formação dos cânions, onde as águas de um rio levam milhares de anos para remover sedimentos e escavar a rocha, formando profundos vales. Conheça o exemplo da formação do Grand Canyon nos Estados Unidos. O Grand Canyon, conhecido por suas formas e cores fantásticas, é uma das paisagens mais espetaculares dos Estados Unidos. O extenso cânion foi esculpido em suas muitas camadas de pedra pelas águas barrentas do Rio Colorado. Ele se estende por 466 quilômetros através do noroeste do estado do Arizona, variando de 200 metros a 29 quilômetros de largura. Em alguns lugares tem mais de 1,5 quilômetro de profundidade. Algumas das rochas do Grand Canyon têm 4 bilhões de anos. O Rio Colorado começou a corroer ou desgastar as pedras há cerca de 6 milhões de anos. O vento e a chuva ajudaram nesse processo, chamado erosão. Algumas das torres de pedra que sobem das profundezas do cânion parecem castelos e templos. O cânion é principalmente vermelho, mas várias camadas de pedra são marrons, roxas, verde, cor-de-rosa e cinza. O ser humano e as transformações das paisagens. As imagens a seguir mostram a paisagem de um mesmo lugar, porém em épocas diferentes. Analisando essas imagens, podemos perceber que o entorno da Avenida Paulista passou por intensas transformações no decorrer do tempo. A vegetação e as poucas casas foram retiradas e seus lugares foram construídos vários prédios, ruas, ou seja, nessa paisagem passaram a predominar os elementos culturais.
As pessoas transformam as paisagens dos lugares, seja com maior ou menor intensidade. Nossos ancestrais faziam poucas modificações, quando retiravam da natureza recursos necessários para sua sobrevivência, como materiais para construir moradias, produzir vestimentas ou coletar alimentos. O faziam sem grandes alterações nas paisagens. Com o passar do tempo, as transformações provocadas pelas pessoas tornaram-se cada vez mais significativas. Atualmente, são poucas as paisagens do nosso planeta que ainda não foram transformadas diretamente pela ação humana. Em algumas paisagens que observamos na atualidade, é possível verificar a existência de elementos culturais, produzidos por grupos humanos em diferentes tempos históricos. A imagem abaixo mostra uma dessas paisagens transformadas pelo ser humano no passado e que preservam alguns elementos culturais até hoje. Essas são nossas referências que podem ser utilizadas para aprofundar os conhecimentos. Bons estudos e até a próxima aula!